Unimed ter negado. Eu evito ler um pouco os documentos para não ser muito enfadonho. Mas nesse caso, Excelência, eu acho que é necessário justamente para justificar a necessidade de concessão da medida liminar. E faço nos seguintes termos. O e-mail da Unimed juntado às folhas 7 no próprio corpo da peça, também está como documentação, mas a gente juntou no corpo da peça para ficar mais fácil. Né? E fala o seguinte: conforme exposto, com base nas informações acima disponibilizadas nessa demanda, temos que o senhor Paulo César Figueiredo Silva Júnior não estaria enquadrado nas relações elegíveis para ser vinculado no referido plano de saúde, em razão do dependente ter a idade de 39 anos, superando a cláusula máxima permitida de 38 anos. Ou seja, a fundamentação da agravante foi tão somente, né, a negativa, eu gosto de frisar, foi escrita negativa, em razão da idade do senhor Paulo César, que era de 38. Todavia, excelência, ele veda essa postura da requerida, da agravada. Né? Ele fala de forma expressa que não pode ser impedido, como para adentrar no plano de saúde, o paciente, né, o consumidor, em razão da sua idade ou em razão de algum outro motivo de doença. Né? Ali é claro, o artigo 14 ele fala de forma expressa que não pode. Isso quer dizer, excelências, e faço questão de ler aqui também, a Lei 9.656/98, Lei do Plano de Saúde. Em razão da idade do consumidor ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. Ou seja, a negativa do plano de saúde escrita é contra a própria lei. Nesse sentido, excelência, não seria necessário aguardar ver as cláusulas contratuais, porque ainda que seja uma cláusula presente no contrato, essa cláusula contratual seria nula de pleno direito, uma vai de encontro ao artigo 12 da Lei do Plano de Saúde. Nesse sentido, excelência, fica clara a presença de um dos requisitos do artigo 300 do CPC. Qual? A probabilidade do direito. Isso porque a negativa se deu de forma indevida por ser confrontosa, né, por confrontar o artigo 14 da Lei do Plano de Saúde. Além disso, né, o perigo de dano também resta cristalino. Porque, excelência, é notório que a ausência de um plano de saúde gera um perigo de dano, porque a qualquer momento a pessoa pode ter um mal súbito e não ter e não ficar ali, não ficar protegido pelo plano de saúde. Né? Inclusive, o senhor Paulo César, ele é um paciente pós-bariátrico, né? Não foi recente, mas é um pós-bariátrico, e isso necessita, né, ele, realmente, de fato, que ele tenha um plano de saúde. Por isso, inclusive, ele sempre teve. Além disso, excelência, também gosto de frisar que essa decisão ela não é reversível, né? A qualquer momento ela pode ser revista, né? E o seu processo seria retirado do plano de saúde. Tampouco haveria prejuízo pela Unimed, isso porque ele iria ali adimplir corretamente o valor do pagamento. Então não teria também prejuízo à Unimed, né? Então eu me deparo com a situação que eu vejo presente os artigos 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, e por isso a liminar deveria ser deferida, né? E não sendo necessário, sim, aguardar o posicionamento da Unimed, porque ela já demonstrou o seu posicionamento na negativa, e porque ainda que essa lei contratual da limitação de 38 anos, ela seria nula, porque o artigo 14 da Lei de Saúde veda a impossibilidade de incluir os pacientes que, em razão unicamente da idade. Né? Veja, aqui nós não estamos falando sobre a questão de preço, né? Nós não estamos falando sobre o valor que ela vai colocar no plano, nada disso. Nós estamos falando da impossibilidade dela impedir que o consumidor entre ali como beneficiário do plano de saúde. E é isso que a própria lei ela veda. Tá? Então, nesses termos, excelência, eu encerro minha sustentação, agradecendo a palavra e requerendo o provimento do agravo do instrumento para ser concedida a liminar, de forma a obrigar a agravada a incluir o senhor Paulo César como beneficiário do plano de saúde da agravante. Ok, doutor Pedro. Vou fazer a leitura do projeto de emenda. Direito do consumidor e direito civil, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, negativa, inclusão de dependente. Faixa etária limite, 38 anos, previsto expressamente no contrato. Cláusula limitativa, com destaque e clareza. Boa-fé objetiva. Decisão mantiva, recurso conhecido e não provido. Em cognição sumária, os argumentos e documentos trazidos aos autos não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante. As razões da negativa de inclusão do senhor Paulo César Figueiredo Silva Júnior no plano de saúde empresarial se mostram condizentes com a realidade processual, especialmente porque, a princípio,
ele não atende o limite etário previsto contratualmente, as folhas 3940 e 4142. É em controvérsia a existência de cláusula contratual expressa sobre o limite etário quanto aos beneficiários dependentes. Essa disposição, numa análise pré-facial, atende ao disposto do artigo 54, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, aspas, as cláusulas que implicarem limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. O Código Civil, no seu artigo 421, parágrafo único, estabelece que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima. Fere a boa-fé objetiva a conduta da parte recorrente de, após a assinatura do contrato de adesão, alegar a abusividade dos termos que estavam nele presentes desde a sua origem, em claro comportamento contraditório, venir contra facto próprio. Dessa forma, até aqui tem-se que a negativa da inclusão do dependente não se afigura ilegítima e justificada, visto que é amparado em instrumento contratual firmado entre as partes e o pretendente beneficiário não se amolda ao que for acertado de forma livre e consciente pelos pactuantes. Não há laudo médico nos autos atestando que a ausência de inclusão do plano de saúde neste momento causará risco à saúde do dependente, o que se pretende incluir a afastar também o perigo da demora. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. É o voto. Como voto o desembargador Paulo Ayrton. Acompanhamento de relator. Desembargadora Fátima. Ratificando o voto provisório, acompanho o eminente relator. Anuncia o julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Devolvo a presidência ao desembargador Everardo. Obrigado, desembargador Carlos Excelência, Alberto. obrigado. Bom restante de pauta. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0011-868-76.2017, também da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Santa Casa de Misericórdia de Sobral, e também apelante Antônio Agostino Moura e apelado Erivaldo Saraiva de Freitas. Doutora Aline Angelim Dias pede para sustentar pela apelante Santa Casa de Misericórdia e a doutora Léa de Barros pela apelante Antônio Agostinho Moura. Doutora Aline e doutora Léa estão presentes? Sim, Excelência. Doutora Léa presente. Doutora Aline? Excelência, a doutora Aline está presente, sim. Me deixe só me certificar aqui de que ela está escutando. Para a gente adiantar, eu vou passar a palavra ao eminente relator. Muito bem. Obrigado, presidente. Doutora... É a doutora Léa que está na tela? E a Aline? Sim. Léa. Doutora Léa. Doutora Aline já foi localizada? Sim, Excelência. Estou aqui. Então, ambas. Então, vamos começar pela doutora Aline, que é pela apelante Santa Casa de Misericórdia. E eu pergunto logo a ambas, se ambas elas dispensam a leitura do relatório. Por minha parte, sim, Excelência. Sim, Excelência. Muito bem. Então, vou passar a palavra para a doutora Aline para fazer a sustentação, viu? Doutora Aline, fica à vontade. Obrigada. Excelentíssimo desembargador presidente, doutor Everardo Lucena, excelentíssimo desembargador Carlos Alberto, excelentíssimos e excelentíssimas desembargadoras da Segunda Câmara de Direito Privado, desembargadora Maria de Fátima, desembargadora Jane Ruth, senhor desembargador Paulo Ayrton, colegas advogados, públicos e privados e demais servidores, senhoras e senhores, bom dia a todos, cumprimento a todos. Essa ação trata-se de uma ação que trata de uma questão de erro médico proposta pelo senhor Everardo em face da Santa Casa e do doutor Agostinho. De início, é importante salientar que o juízo de primeiro grau não avaliou documentações pertinentes à Santa Casa, mas eu vou fazer o relato mais simplificado do processo de forma resumida para fim de que a doutora Léa também possa apresentar. O senhor Erivaldo sofreu um acidente em uma comarca do interior, foi atendido inicialmente no hospital e encaminhado para a Santa Casa de Sobral. Na Santa Casa de Sobral, ele foi examinado, foram feitas várias limpezas cirúrgicas para prepará-lo para uma cirurgia
Infelizmente, ele acabou por perder parte do polegar. A partir daí, ele sentiu que houve um erro por parte do médico e, por consequência, uma culpa por parte do hospital e de seus profissionais, e ingressou com a demanda em face tanto do hospital como o médico Dr. Agostinho. Diante disso, houve, na verdade, uma avaliação em primeiro grau, houve instrução probatória, foram ouvidos profissionais médicos, foram ouvidos representantes do hospital, bem como enfermeiros que participaram do procedimento cirúrgico. As contestações informaram tanto a da doutora Leia, pelo doutor Agostinho, como a minha, por meio da Santa Casa, que não houve erro médico no caso presente a justificar a condenação das partes demandadas, portanto, requerendo o juramento improcedente da lide. Em sentença de primeiro grau, o juiz atual determinou que, de fato, não verificou a existência de erro médico em nenhum momento, porém, ele entendeu que a Santa Casa não faria jus ao benefício da gratuidade judiciária e entendeu também que houve um erro na prestação de informação. Em virtude disso, houve uma condenação ao pagamento de R$10.000 a título de danos morais, bem como honorários advocatícios. Eu, sendo representante da Santa Casa, apresentei em apelação de início um questionamento acerca da justiça gratuita da Santa Casa. É importante relatar que a decisão do juiz atual, ela teve por base a folha 166 do caderno processual. E aí ele toma por base esse dado e diz que a Santa Casa tem um superávit de R$1.697.000. Porém, esse é um dado contábil. Quando há um dado contábil entre parênteses, os contadores sabem, qualquer perito contabilista sabe, um dado entre parênteses, um número entre parênteses, representa que o número é negativo. Portanto, o dado que o juiz avaliou, em vez de ser um superávit, trata-se de um déficit. Portanto, diante disso, por ser um dado simplificado, requeremos, de fato, que haja um reconhecimento da justiça gratuita em face dessa instituição. Registre-se que a Santa Casa de Sobral é o 10º maior hospital do Brasil e passa por uma dificuldade financeira que é de conhecimento público e notório, já registrada nos jornais de grande circulação, referida em todas as imprensas, inclusive com dificuldade de pagar os profissionais. A Santa Casa passou cerca de 4 meses sem poder pagar os profissionais que prestam serviço na instituição, e não é possível que uma instituição que tivesse um superávit superior a R$1 milhão estivesse optando por não pagar os funcionários. Então, fora a questão contábil que está prevista no processo, há ainda, de fato, dados claros na imprensa a respeito dessa dificuldade financeira. Diante disso, esse recurso também é para ver revista a questão da gratuidade da instituição. Em segundo ponto, alertamos que todas as testemunhas que foram ouvidas não anunciaram em nenhum momento que houve falta de informação por parte do hospital. De fato, o paciente ele teve que passar por limpezas cirúrgicas por causa da sua grave condição de saúde. Infelizmente, dado um acidente de trânsito, é uma ferida aberta, então tem um grave risco de infecção. Foram feitas, salvo engano, 3 ou 4 limpezas cirúrgicas para fins de dirimir a infecção, até que, de fato, tentasse recuperar o membro. Infelizmente, depois de 4 procedimentos de limpeza cirúrgica, não foi possível recuperar o membro. Ainda havia a infecção. Em caso de uma infecção, tanto a doutrina médica colacionada, como o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional indicam que deve-se sim retirar o membro para fins de resguardar a vida do paciente. Essa medida foi adotada depois de 4 tentativas de se salvar o membro por meio da limpeza cirúrgica. Após, o paciente reclama que a ferida cirúrgica foi deixada aberta. Esse procedimento também é indicado pela doutrina literária, inclusive foi reconhecida pelo juiz atual. A Santa Casa já passa por essa dificuldade financeira e a condenação em face da instituição é bastante pesada. Por mais que se acredite que R$10.000 não é um valor de tanta elevada monta em face da instituição,
para quem está atualmente num déficit superior a esse que foi apresentado, porque o balanço econômico da instituição, que foi publicado agora em abril de 2024, dá conta que hoje o déficit da Santa Casa é superior a 10 milhões de reais. Então, todos os valores que são retirados da instituição afetam a instituição. Então, a Santa Casa não dispõe de recursos para pagamento. Entendemos que não houve erro médico, mas, sobretudo, entendemos também que não houve erro de informação. Entendemos que, infelizmente, o paciente tentou se salvar o membro, passou-se por 4 momentos de limpeza cirúrgica, exatamente para tirar, dirimir essa infecção, o que não foi possível. A partir daí, não houve outra alternativa para o médico, para fim de salvar a vida do paciente, que não, de fato, a amputação de parte do polegar. Entendemos que isso não trouxe graves prejuízos ao paciente, entendemos que isso foi, sobretudo, para salvaguardar a vida do mesmo. Diante disso, pedimos a reconsideração, né, dessa decisão do juiz Acron e que, em sede de apelação, seja julgado improcedente o pedido autoral. Estou satisfeita, excelência, agradeço a atenção de todos, obrigada. Obrigado, doutora Aline. Vou passar imediatamente a palavra à doutora Leia, para fazer a sua sustentação. Doutora Leia, fique à vontade. Obrigada, excelência. Gostaria de cumprimentar a todos, né, fazer meus os votos que a doutora Aline já fez. A doutora Aline foi bem didática, bem sucinta, mas eu gostaria de adentrar um pouquinho mais a essa questão que toca a gravidade do paciente e a necessidade de ter sido amputado. O autor alega ter sofrido diversas negligências médicos hospitalares, né, que culminaram aí na amputação. Sobreveio essa sentença, como já foi inclusive falado, condenando a 10 mil reais de maneira solidária. E assim, primeiramente, excelências, é muito importante compreender que o autor chegou ao hospital extremamente ferido, resultado de um acidente de colisão frontal. Ele já havia sido atendido, acredito que prestado ali os primeiros atendimentos em um hospital em Tianguá e foi trazido ao hospital requerido diante da gravidade das lesões, né? E as lesões, dentre elas, era uma fratura exposta no polegar da mão esquerda, fratura nos ossos do quadril, fratura interna nos ossos do braço, perda de consciência, cervicalgia, lombalgia. Quando nós folheamos o prontuário médico, é possível observar que desde que ele adentrou ao hospital, a conduta médico-hospitalar já foi no sentido de salvaguardar a vida desse paciente. Ele foi visto pela neurologia, depois que foi visto pela neurologia, que passou para fazer exames, ele foi encaminhado para o setor de cirurgia plástica, com o doutor doutor Antônio, que é o apelante. Nesse momento, eu queria até pedir a Vênia para transcrever um pequeno pedaço aqui do prontuário médico que fala um pouquinho dessa lesão. Abre aspas, lesão de natureza grave no primeiro quirodáctilo esquerdo com fratura cominutiva, fecha aspas. E eu gostaria só de adentrar um pouquinho no mérito para dizer que a fratura cominutiva é assim denominada quando se trata de um trauma cujo osso quebrou em vários fragmentos irregulares, de natureza extremamente complexa. Isso quer dizer que o paciente ele tinha não apenas um dedo com a fratura exposta, mas um dedo cujos ossos acabaram quebrando em vários pequenos pedaços. É importante frisar que em todo tempo o autor e a família do autor sabiam que existia o risco da amputação daquele membro. Inclusive, essa informação pode ser colhida no depoimento da própria filha do autor, que diz que a sua mãe procurou o próprio médico e pediu que ele desse muita atenção e cuidasse do dedo do pai para que aquele dedo não precisasse ser amputado. Ou seja, desde o início existia esse diálogo com a família do paciente no sentido de dizer
que o hospital e o médico estavam fazendo tudo aquilo que era possível para que o dedo do paciente fosse salvo. Então, eu preparei, excelências, aqui uma breve cronologia do tempo que o autor passou no hospital. Ele deu entrada no dia 12, no dia 13 ele recebeu a alta da neurologia, foi visto pelo cirurgião plástico. No dia 13 mesmo, ele já foi encaminhado ao centro cirúrgico para fazer a cirurgia, o debridamento, que nada mais é do que retirar os tecidos que estão mortos, o que está necrosado, retirar o pus e esperar para ver como que aquele membro vai reagir. Dessa forma, o profissional solicitou a observação do quadro para verificar uma eventual evolução com necrose. Já sendo salientado que o paciente já estava fazendo profilaxia, ele já estava em uso de antibiótico, exatamente para tentar debelar aquela infecção. No dia 14 de julho, o doutor Antônio avaliou novamente o paciente, evidenciando o quadro de cianose no quirodáctilo esquerdo, infecção, ou seja, ele vinha tomando antibiótico, mas a infecção não estava sendo debelada. Ele já estava em uso de antibiótico há 2 dias. Nesse mesmo dia, o autor foi levado ao centro cirúrgico para fazer uma nova limpeza cirúrgica, que eles chamam de debridamento, né, o termo técnico, que era exatamente para retirar aquele tecido que estava necrosado, limpar a infecção, tentar salvar o dedo do paciente. No dia 15, mais uma vez, ele foi visto, só que no dia 15 já foi evidenciado que existia um edema de mão, ou seja, a mão já estava começando a inchar, o quadro estava evoluindo negativamente. No dia 16, já com o intuito de preparar o paciente para uma possível amputação, o paciente foi visto por um psiquiatra, que já passou a prescrever diazepam. Ou seja, mais uma vez eu friso, não existiu, como bem disse a doutora Aline, qualquer falta de informação. O paciente, a família do paciente, estavam cientes de que tudo que podia ser feito para salvar o dedo do paciente estava sendo feito, mas que existia sim o risco de que o dedo fosse amputado. No dia 16, com uma nova avaliação, observou que, apesar das medicações, o dedo evoluía para um quadro de cianose, ou seja, baixa oxigenação do tecido, secreção purulenta, correndo o risco da infecção subir e se espalhar. No dia 17, ao ser levado para o centro cirúrgico, para uma nova limpeza, foi observado que o tecido havia morrido, ou seja, morte do tecido e agravamento da infecção, sendo necessária a imediata amputação do membro. Através do depoimento das testemunhas, que foram médicos, nós podemos ver que esse tipo de infecção, chamada faceite necrosante, ela se expande, excelências, em questão de horas. Ou seja, em questão de horas, se o médico não tivesse tomado uma atitude naquele momento, o paciente já poderia, inclusive, ter morrido, porque o risco de sepse é altíssimo. Então, no momento em que estavam todos no centro cirúrgico, o médico manda avisar a família acerca da amputação, e pelo depoimento da própria família, é possível ver que não tinha ninguém lá para receber essa informação. Não se tratava de uma cirurgia eletiva, se tratava de uma cirurgia de urgência. Naquele momento, o médico precisava tomar uma decisão. E ele tomou a decisão pela vida do paciente. Nesse sentido, excelência, eu acho importante nós entrarmos na discussão da autonomia da vontade do paciente e frisar que ela pode ser limitada quando a sua decisão coloca em risco iminente a sua própria vida. Nesses casos, a legislação permite a intervenção médica, mesmo sem o consentimento do paciente, visando a preservar a vida ou evitar danos irreparáveis. Nesse sentido, a Magna Carta garante o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais. Dessa forma, em situações em que a recusa de tratamento possa colocar em risco esses direitos, o Estado ou o profissional da saúde podem intervir para protegê-los. Aqui, em momento algum, o paciente disse que se negou à amputação. A argumentação dele é de que não havia sido informado.
importante ressaltar, nobres julgadores, que o doutor Antônio agiu no estrito cumprimento do dever legal e que isso não é um ato ilícito, pelo contrário, é um ato lícito. Não houve negligência, não houve imprudência, não houve imperícia. O paciente, inclusive, chegou a trazer a narrativa de que o doutor havia deixado o seu dedo sem sutura, né? E a Costa aos atos uma fotografia que mostra a área escurecida, as bordas com edemas, e que, segundo a literatura médica, nesse tipo de situação, a sutura no local é contraindicada. Para finalizar, eu peço vênia dos excelentíssimos doutores para trazer aqui um texto da Raíssa Matos, que diz o seguinte: o artigo 57 do Código de Ética Federal de Medicina proíbe ao médico não se utilizar de todos os meios que lhe são disponíveis a favor do seu paciente, devendo o mesmo fazer tudo o que pode para mantê-lo a salvo, devendo lutar pela vida do mesmo e não procurar meios que abreviem a sua vida. Dessa forma, o médico é obrigado a fazer de tudo para não praticar, no caso aqui, a eutanásia, pois com o cometimento da mesma, isso violaria o que está descrito acima, devendo o mesmo, em hipótese alguma, desistir da vida de uma pessoa, mesmo estando a pessoa com uma doença incurável. E aí eu pergunto para os magistrados, o que é que o médico poderia fazer nessa situação? Porque se naquele momento o dedo do paciente não fosse amputado, parte do dedo do paciente não fosse amputado, o paciente ia morrer. E o médico ia ser processado por um erro médico, porque deveria ter feito e não fez. E agora o médico, naquele momento, precisa agir, faz a amputação e ele também é processado, porque precisou amputar para salvar a vida do paciente. Dessa forma, excelências, eu venho pedir a alteração do julgado para que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente. Essas são as razões. Agradeço muito a oportunidade. Boa tarde. Ok, eu primeiro quero parabenizar ambas as advogadas. São tenazes defensoras do direito dos seus clientes, doutora Aline Angelim Dias e doutora Léa de Barros. Parabéns a ambas. Eu vou ler o projeto de emenda. Ele está bem detalhado, bem analítico. Apelação civil, ação indenizatória, direito do consumidor, falha no dever de informação, ausência de consentimento, profissional médico e hospital, ilicitude configurada, responsabilidade objetiva, ofensa ao Código de Ética Médica, dano moral configurado, quanto devido, sentença mantida, apelo improvido. 1. Se a controvérsia recursal, a análise da presença de requisitos ensejadores do dever de indenizar, em decorrência da violação do direito de informação em relação ao procedimento de amputação do dedo do apelado, bem como na conduta adotada ao descarte do membro amputado. De logo, convém pontuar que a alegação de cerceamento de direito de defesa referente a indeferimento de prova pericial não merece acolhimento, posto que se mostra inócua no que tange à violação do direito de informação, já que a prova técnica dizia respeito tão somente à apuração do suposto erro médico na realização do procedimento e não à cientificação do paciente e seus familiares de possíveis consequências. Desse modo, passa-se a análise do mérito. No que concerne à responsabilidade civil dos médicos, sabe que é de natureza subjetiva, decorrente de uma obrigação de meio, artigo 14, parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor, e apurada mediante verificação dos elementos de culpa em sentido estrito, negligência, imprudência e perícia, nexo causal e dano. Ocorre que, no presente caso, não se discute em sede de recurso a ocorrência de erro médico, mas sim a falta de informação e esclarecimentos a serem prestados pelo profissional médico acerca dos riscos e dificuldades no tratamento do paciente, especialmente quanto à amputação que foi realizada sem qualquer consentimento do apelado ou de familiares. Isto é pontuar que o feito se enquadra como relação de vou precisar fazer xixi.
É mistério pontuar que o feito se enquadra como relação de consumo, pois os recorrentes são fornecedores e prestadores de serviço nos termos do disposto do artigo 3º, caput, parágrafo 2º, 6º, inciso 3 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Faz-se relevante ressaltar que o Código de Ética Médica, Resolução CFM número 2217 de 2018, prevê de forma expressa o dever de informação, bem como de consentimento do paciente ou de representante legal, ressalvando apenas os casos de morte eminente. Denote-se que a informação prestada deve ser clara e precisa, de modo a não deixar dúvidas acerca dos riscos. Analisando a resignação recursal, verifica-se que tal dever foi violado, posto que, mesmo diante do agravamento do quadro do apelado no decorrer dos dias, em momento algum restou comprovado que estes e seus familiares foram alertados de forma concreta do risco de amputação. Observa-se que o recorrido foi avaliado pelo médico apelante por diversas vezes, sendo narrada detalhadamente a evolução negativa. Assim, em quem pese o recorrente alegar que o paciente e a família vinham sendo informados acerca da possibilidade de amputação, não consta nos autos prova de tal alegação, sendo relevante ressaltar que, consoante consignado em sentença atacada, as testemunhas dos recorrentes, seja nos depoimentos prestados no procedimento administrativo, folhas 684, 689 e folhas 729, 739, seja durante a instrução do feito, não indicaram ter lembrança de que a informação tenha sido repassada, reportando apenas ao fato de que a conduta padrão seria informar. Tampouco restou demonstrado de forma concreta o consentimento previsto no artigo 22 do Código de Ética Médica, posto que indiscutivelmente não se tratava de risco de morte iminente. Quanto à alegação de que o paciente teria sido informado no momento do procedimento que seu dedo seria amputado, vê-se que o recorrente funda tal alegação no depoimento do paciente, acostado às folhas 350 dos autos, em que este relata, aspas, Dr. Agostinho já entrou na sala dizendo as seguintes palavras: isto não serve mais, é para arrancar. 13. Ora, não se pode conceber que tal alegação seja prova de conduta correta adotada pelo profissional médico. Muito ao contrário. No tocante à informação aos familiares e à obtenção dos consentimentos dos mesmos, igualmente não restou comprovado. Destaca-se outro sim, que a alegação de tentativa de localização infrutífera de um familiar no momento do procedimento não ficou demonstrada nos autos, posto que, conforme conteúdo recursal, o familiar não estava na enfermaria, mas na sala vizinha do centro cirúrgico, nos termos do depoimento de folha 688. Ademais, foi realizado o procedimento administrativo junto ao CREMEC, folhas 348 e 797, para apurar a conduta do recorrente, sendo reconhecida a sua culpa em razão da infração prevista no artigo 34 do Código de Ética Médica, Resolução CRM número 2217 de 2018, que regula o direito de informação nos termos da decisão de folha 788 e 796. Desse modo, vê-se que restou patente a violação do direito de informação e da obtenção do consentimento expresso, estando caracterizada a ilicitude da conduta, sendo esse o entendimento firmado pelo STJ, RESP, que eu estou juntando aqui, 1848-862-RN, agora de 2021. Quanto à recorrente Santa Casa de Misericórdia, tem-se que os estabelecimentos médicos hospitalares respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores de serviços, causarem a terceiros, nos termos do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigo 14 do CDC. Desse modo, uma vez caracterizado o defeito na prestação de serviço médico hospitalar, resta configurada a responsabilidade do hospital recorrente. Com efeito, a reparação moral deve ser sempre fixada de forma a atender a dupla finalidade do Instituto, qual seja, de desestimular de forma pedagógica o ofensor, teoria dos estímulos, a condutas do mesmo gênero e propiciar ao ofendido os meios de compensar os dissabores experimentados, sem que isso implique em fonte de lucro indevido. O valor arbitrado a título de dano moral
deve pautar-se pelos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se deferir enriquecimento indevido a uma das partes ou arbitrar valor que não recomponha o dano sofrido. Do contexto da situação fática com os referidos parâmetros descritos pela jurisprudência e as demais particularidades do caso concreto, infere-se que o quanto fixado de R$10.000 não comporta redução como pretendido pelos recorrentes, devendo ser mantidos os parâmetros fixados na sentença recorrida. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Acompanho o eminente relator, presidente. Ratificando o voto provisório, acompanhando o bem lançado voto do eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutora Aline, doutora Léa, obrigado pelas presenças. Obrigada, Vossas Excelências. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Agora eu chamo a julgamento a apelação 047555-52.2021, da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante Raimunda Tavares Lima e apelado Rosineide Rocha Moura. Doutora Lívia Soares pede para sustentar pela parte apelada. Com a palavra a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, doutora Lívia. Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Com certeza, excelência. Dispenso. Doutora Lívia, aqui nós estamos reconhecendo o direito da sua constituinte, sendo, portanto, favorável o voto. A senhora dispensa, então, a leitura dispensa a sustentação oral? Dispenso sim, excelência. Muito obrigada. Pois não. Então, passa a leitura só da caixa alta, da ementa, que está bem clara, objetiva. Claro. Apelação civil, processual civil, ação de reconhecimento de união estável pós-morte, sentença de procedência, insurgência recursal da genitora do decujus, alegação de que a autora era casada durante parte da convivência com o falecido, descabimento, possibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, desde que provada a separação de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecimento da união estável pelo período de 1º de janeiro de 1995 a 21 de maio de 2021, verba honorária majorada nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, conhecimento e desprovimento do recurso, manutenção da sentença. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota a eminente desembargadora Jane Ruth? Acompanhando o voto, eminente relator. Eu também acompanho a eminente relatora e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutora Lívia, pela presença. Muito obrigada, excelência. Tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigada. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0050-237-64.2020. Processo de minha relatoria tem como apelante Francisco Willo de Paula e apelada Rosa Liduína Portela. Doutor Juan Cardoso pede para sustentar pela parte apelante. Doutor Juan se encontra presente. Boa tarde, me encontro presente. Doutor Eduardo, doutora, esse processo se encontra em segredo de justiça, aí eu pediria só para aguardar um minutinho. Doutor Juan, inicialmente eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispense sim, excelência. Pois com a palavra para a sua sustentação oral no prazo regimental. Muito boa tarde a todos e todas presentes. Gostaria de cumprimentar o eminente relator, doutor Everardo Lucena, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos a todos e todas as demais nobres julgadoras e julgadores presentes. Eu vou tratar muito brevemente
sobre o resumo do processo, apenas para contextualizar, né? Se trata, na origem, de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, né? Onde eu representei o requerido. Em sede de contestação, foi apresentada uma reconvenção, onde se pediu para incluir na partilha de bens um imóvel, que era o imóvel em que o casal residia, além de pedir que fossem rateados os custos de manutenção e de benfeitorias que o ora apelante tinha realizado de forma unilateral nos bens que são comuns do casal. A apelação, que está nas folhas 306 a 319, eu vou me resumir a apontar apenas o que é objeto do presente recurso, né? O douto juízo de origem, o juiz Acó, entendeu por não incluir o imóvel que era de residência do casal na partilha, por entender que não haviam provas suficientes de que esse bem era comum do casal, além de julgar improcedente o pedido da reconvenção que diz respeito à questão das benfeitorias e custos de manutenção dos bens que são comuns do casal. Também foi condenado o apelante ao pagamento de aluguel pela fruição unilateral de outro imóvel, este sim, que foi incluído na partilha do casal, né? Foi considerado como bem comum. Excelência, entende o apelante, data máxima venha o entendimento posado na sentença atacada, que não merece prosperar a sentença, e vou fazer isso por tópicos, já que são pedidos distintos. Primeiro, sobre o imóvel que foi excluído da partilha. Primeiro, que não é lógico o casal ter dois imóveis, né, tendo um deles sido reconhecido que fazia parte dos bens comuns do casal, e justamente o bem que eles moravam não ser considerado como bem do casal. Não faz sentido a pessoa ter um imóvel próprio e residir num imóvel cedido, como foi alegado pela apelada, né? Inclusive, nesse sentido, nós juntamos, ainda lá na época, em sede de contestação, na folha 111, um comprovante de compra de material de construção que foi usado na época da edificação desse imóvel que foi excluído da partilha. Nas folhas 112 e 113, existem dados cadastrais da família junto à Secretaria de Assistência Social do município de Tianguá, onde lá é possível constatar que tem a informação que o imóvel que eles residiam era próprio e não cedido, ou alugado, ou qualquer que fosse outro tipo de detenção, mas sim que era um imóvel próprio, né? Bem como na folha 114, existe os dados cadastrais do imóvel junto à CAGES, fornecedora de água potável, onde é possível perceber que desde o final de 1998, portanto, pouco tempo antes do casamento religioso do casal, houve a ligação de água pela primeira vez naquele imóvel e foi mantido de 98 até a dissolução da união estável a ligação de água em nome do apelante. Portanto, mesmo se considerado apenas as provas documentais, é suficiente para mostrar que, em que pese não haja registro imobiliário, né? A gente sabe que a propriedade do bem imóvel se dá pelo registro imobiliário para fins do Código Civil, porém, há uma posse qualificada com ânimos domini, e essa posse qualificada, ela é bem que tem interesse econômico, portanto, é bem partilhável para o casal. No que diz respeito à divisão das benfeitorias e conservação, em que pese a sentença tenha sustentado que os gastos apresentados pelo recorrente nas folhas 129 a 159 eram benfeitorias, mas essas benfeitorias, uma vez que elas agregam valor no bem comum que é do casal e que vai ser partilhado, elas precisam ser rateadas, porque o valor agregado por essas benfeitorias vai ser proveito econômico da parte recorrida. Então, ela não pode apenas usufruir dos bônus, que é a valorização dessas benfeitorias, e se esquivar dos ônus, que é custear com essas benfeitorias. Além disso, merece destaque que, diverso do que foi apontado na sentença, os custos apontados pelo apelante não são exclusivamente de benfeitorias, mas também são de manutenção.
inclusive manutenção de veículos que são comuns do casal e que foram objeto de partilha na sentença. Então, durante todo o período em que houve da separação do casal até a presente data, esses veículos acho que tinha cortado minha conexão, mas retornando, quanto aos aluguéis, o último tópico da apelação, o douto juízo de origem cometeu um grave equívoco. Na petição inicial, a ora apelada alegou que um dos imóveis do casal tinha sido alugado para uma terceira pessoa, e ela pede na petição inicial que os frutos civis, ou seja, que esse valor de aluguel que o apelante estaria recebendo deveria ser rateado entre os litigantes. Porém, não se fez prova que esse imóvel realmente estaria sendo alugado. Inclusive, o que ficou consignado na sentença é que esse imóvel que a parte apelada alegava estar sendo alugado, na verdade, estava sendo usado como moradia pelo apelante. Na sentença, o juiz, o ACOR, consignou que o apelante deveria ressarcir a apelada por essa fruição exclusiva dos bens. Portanto, a razão de pedir na inicial foi uma, que era divisão de frutos civis do bem, e a sentença teve outro fundamento totalmente diferente, que foi a questão da fruição exclusiva do bem. Data máxima vênia ao juiz de origem, que é um juiz excepcional, ao qual eu sou um fã, confesso, doutor Denis Carol, mas ele se equivocou e acabou por proferir uma sentença extra petita, porque esse pedido específico, esse instituto da indenização pela fruição exclusiva do bem, nunca foi objeto do processo, não foi pedido na petição inicial, não foi objeto de instrução, portanto, ele não poderia ser objeto de decisão, tanto em homenagem ao princípio da congruência, como em homenagem ao princípio da inércia do Estado juiz, né? O doutor juiz ACOR não poderia ter proferido uma decisão da qual, por causa de pedir, da qual ele não foi provocado. Então, por tudo isso que foi exposto, é que vem o apelante requerer de Vossas Excelências a reforma parcial da sentença combatida, para incluir o bem imóvel que servia de moradia do casal na partilha, para pedir que a requerida, melhor dizendo, a apelada, seja compelida a ratear os custos de manutenção dos bens comuns do casal e de benfeitorias nos bens comuns do casal, bem como afastar a condenação do apelante no pagamento de aluguéis. Então, é nestes termos que se requer deferimento de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Juan. Eu passo aqui a leitura do projeto de emenda. Cinge-se a controvérsia verificar se a sentença deve ser reformada para 1. Determinar a partilha do imóvel localizado na rua Poeta Lauro Menezes, número 1451, sob a alegação de que o documento constante às folhas 111 comprovaria sua aquisição pelas partes durante a vigência da união estável, afastando o entendimento de que o bem seria de propriedade do irmão da apelada. 2. Determinar a partilha da responsabilidade pelo pagamento de dívida contraída conforme instrumento constante às folhas 96, investidos após o término da união estável para a reforma do imóvel que passou a ser habitado pela apelante e reparo do veículo que passou a ser por ele utilizado. 3. Afastar a condenação do apelante a pagar aluguel pela fruição do imóvel de propriedade das partes, localizado na rua Poeta Lauro, número 1485, por tratar-se de julgamento extra petita. Sobre o imóvel localizado na rua Poeta Lauro Menezes, número 1451, verifica o documento que o apelante alega comprovar ser de sua propriedade o imóvel não passa de prova unilateral consistente na declaração de terceiro estranho aos autos de que o apelante teria adquirido todo o material para edificação de imóvel no endereço mencionado. Veja-se que, além de se tratar de prova unilateral e carente de qualquer comprovação efetiva, o documento não menciona sequer em que consistia todo o material para edificação.
sendo inviável aferir propriedade com base nesta declaração. Acerca da divisão da obrigação de pagamento de dívida, contraída conforme nota promissória constante às folhas 96 e documentos de folha 126 e seguintes, tampouco assiste razão ao apelante. Não verifiquei constar nos autos documento suficiente para comprovar a contratação da dívida, já que o documento de folhas 96 e 97, que em tese comprovaria que a dívida de R$ 13.000 foi contraída durante a vigência de união estável e adquirida após o seu término, está fundamentada integralmente em documentos celebrados entre o apelante e seu irmão, que considero não serem aptos a comprovar a situação narrada pelo apelante. Ademais, conforme reconhecido pela sentença, as despesas tratadas nas folhas 126 e seguintes não se tratam de investimentos ou benfeitorias realizadas em benefício de ambas as partes ou de sua estrutura familiar, consistindo unicamente em quantias adimplidas para o conforto e convivência do apelante após o término da união estável, mantida com a apelada. Por fim, não lhe assiste razão quanto ao argumento de que sua condenação ao pagamento de despesas de aluguel referentes ao imóvel localizado na rua Poeta Lauro Menezes, número 1485, seria extrapetita. Com efeito, a apelada alegara que parte do imóvel estava alocado a terceiro para requerente que o apelante lhe repassasse parte do valor da locação, restando comprovado que o apelante é quem está utilizando o imóvel, decorrente logicamente do pedido contido na inicial, sua condenação ao pagamento da locação. Ademais, este tipo de pagamento é plenamente cabível no presente caso, sob pena de enriquecimento ilícito. Afinal, a apelada está impedida de utilizar o imóvel, a que, pela divisão dos bens determinada pela sentença, também tem direito. Apelação conhecida e não provida é como voto a eminência desembargador Carlos Alberto. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Como voto a eminência desembargadora Fátima Loureira. Paula Ayrton. Também acompanho, presidente. A Câmara, então, anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Juan. Obrigado, Excelência. Até a próxima oportunidade. Doutor Eduardo Ferreira, para entrar, por favor, SD. Para eu chamar julgamento. Boa tarde, doutor Eduardo. Para eu chamar julgamento aqui os dois últimos processos da pauta, que são... certo, ok. O último processo aqui da pauta, que da relatoria do desembargador, da desembargadora Jane. Apelante, apelação civil 0000061-20.2008. Tem como apelante Antônia Feitosa Fernandes e outro, e apelante Banco Bradesco Financiamento S.A. e outro. O doutor Eduardo Ferreira pede para sustentar pelo Banco Bradesco S.A. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, presidente. Doutor Eduardo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, desembargadora. Então, o senhor está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos, fique à vontade. Perfeito, mais uma vez, boa tarde a todos. Questão de síntese e de fácil deslinde. Trata-se de uma ação civil pública, onde buscava o Ministério Público a tutela de interesse coletivo, na qual, durante a instrução da ação civil pública, foi demonstrado de que eram apenas 15 consumidores que lá estavam na comarca de Itapiúma, onde alegaram que poderia estar havendo algum engodo na contratação do crédito fácil, juntamente e em conluio com alguns comerciantes para a venda de produtos. Em relação ao Banco Bradesco, foi apurado que dessas 15 contratações só tínhamos 3 contratos. E desses 3 contratos, ficou evidenciado tratar-se de empréstimo consignado, não havendo relação nenhuma com os demais casos apurados perante a ação civil pública. Razão pela qual nos dá aso e argumento para solicitar a reforma da sentença em relação ao Banco Bradesco para julgar improcedente a ação, afastando seus consectários. Agradeço a oitiva e me dou por satisfeito. Obrigada, doutor. Eu vou ler, então, só aqui o cabeçalho, né? Ok. Constitucional, apelações em ação civil pública, legitimidade ativa do Ministério Público em defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis, prática comercial abusiva, formalização de empréstimos consignados, sem o pleno conhecimento dos consumidores, idosos e hipossuficientes, solidariedade entre a empresa intermediária e a instituição bancária, cadeia de consumo, recursos conhecidos e desprovidos. É como voto. Como vota
Eu acompanho integralmente a eminente relatora. Como voto do desembargador Carlos Alberto? Acompanho o voto também, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos e nega desprovimento. Eduardo, obrigado pela presença. Tem uma apelação civil aqui que o desembargador Paulo Ayrton não tinha votado, mas eu já conversei, desembargador Paulo Ayrton. Então, vamos anunciar, acompanhando a apelação 0121-615-82.2018. Vossa Excelência anuncia que acompanha a relatoria. Então, finalizados os processos com pedido de sustentações orais, temos 2 pedidos de vista. Eu vou aqui, me dou uma adiantada hora, não vou ler aqui a resenha, eu vou ler aqui só o número do processo. É a apelação número 0200-383-91.2022. Apelante Francisca Lucréa da Silva Maia e apelado Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros. O relator é o ministro desembargador Paulo Ayrton, que conheceu do recurso para dar parcial provimento, e a desembargadora Jane Ruth pediu o voto dos autos logo após o voto do relator. Com a palavra, a eminente desembargadora Vistora. Ligar o microfone. Obrigada. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Lucréa da Silva Maia, contra a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Cascavel, nos autos da ação de nulidade de dívida acumulada com danos morais. Proposta em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Crédito Financeiro. Adota o relatório lançado nos autos pelo eminente relator. Passa-se a fundamentação. Em caso, com todo respeito ao entendimento do eminente relator, Sua Excelência o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, e por bem divergir parcialmente do voto por ele proferido tão somente em relação à condenação em danos morais. De acordo com o artigo 189 caput do Código Civil, violado, o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que alude o artigo 205 e 206. Segundo o Colégio Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito. Com relação ao dano moral, a alegação na inicial foi alegada a inicial, a autora relatou que passou a ser cobrada de forma insistente, assintosa, vexatória, o que ocorria de modo expressivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos. Folha 2. Ao julgar o feito, o juiz Acó argumentou que a requerente alega que recebeu cobranças vexatórias e insistentes, todavia, a petição inicial não foi instruída com qualquer documento que comprove minimamente o alegado. Folha 240. No entanto, o nobre relator considerou que, abre aspas, a conduta da pretensa credora que usa a plataforma fere a moral daquele que é importunado e induzido a pagar dívida inexigível quando não inexistente, e que a perda de tempo útil é também um abuso, teoria do desvio produtivo do consumidor, e por isso mesmo, algo que também tem seu valor e não pode ser desconsiderado em ações como a da espécie. Acerca da temática, colaciona-se o julgado relatado pela ministra Nancy Andrighi, da mesma jurisprudência inserida no voto. E aí eu chamo a atenção só desses 2 trechos, onde ela diz que o propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial, e aqui, se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais passível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da dívida, da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. E no outro, pronto, esse aqui é o resto que foi citado também no voto. Em recente decisão, revisando o tema, a ministra Nancy Andrighi, nos autos do recurso especial 21.23.573-SP, julgada em 4 de março de 2024, ressaltou que, abre aspas, não seria lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas e e-mail, mensagem de texto, de celular, SMS e WhatsApp, seja por meio de inscrição no nome do devedor em cadastro de inadimplentes, com consequente impacto no seu score de crédito. Na oportunidade, a ministra consignou que eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no Serasa Limpa Nome
em razão da dívida prescrita, não pode acarretar, ainda que indiretamente, cobrança extrajudicial, tampouco impactar no score. À vista disso, conclui-se que, segundo a ministra, a simples inclusão de dívida, foi assim a minha conclusão, né, prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome, não constitui ato ilícito. Artigo 186, vez que a ilicitude apenas estaria configurada com a efetiva cobrança ou impacto no score, só consumidor, requisito inserido no paradigma do STJ. No mesmo sentido, no RESP 2445387, ministro Marco Aurélio Belize, publicado em março de 2024, e no RESP 2129154, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 16 de maio de 2024, e no RESP 2125626, do relator Marco Buzzi, data de publicação 23 de abril de 2024. No caso de análise, a apelante alega ter recebido várias ligações de cobranças referentes à dívida em questão, conforme trecho da inicial transcrito acima. Contudo, não apresentou nenhuma prova nesse sentido, a fim de demonstrar a existência de cobrança extrajudicial por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de textos, SMS e WhatsApp. Também não restou demonstrado que a inclusão ou a manutenção do débito teria impactado negativamente seu score. Desse modo, não há prova dos autos de que tenha havido cobrança extrajudicial ou utilização de qualquer meio coercitivo para obrigar a devedora a quitar a dívida. Tampouco não restou demonstrado que a inclusão ou a manutenção do débito teria impactado negativamente seu score. Portanto, não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. Aí, a corroborar aqui, eu trago uma decisão do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, e sob tais fundamentos, com as devidas vênias, ao entendimento do nobre relator, e por bem divergir quanto à existência de danos morais indenizáveis, haja vista a falta de comprovação da cobrança vexatória e a diminuição do score, requisitos esses dispostos no entendimento da ministra Nancy Andrighi. Quanto aos demais pontos, acompanho o voto do eminente relator. Como voto? Com a palavra, eminente relator. Presidente, eu até já havia conversado bem rapidinho com a desembargadora Jane Ruth, e quero agradecê-la pela apresentação do voto vista. A desembargadora Jane Ruth, até para divergir, ela é liana, ela é delicada. Isso eu agradeço a Vossa Excelência pelo que foi posto. Já se instalou o 942, porque eu vou manter minha decisão, já conversei com ela. Eu acho que fere principalmente direitos fundamentais, né? Eu estou com 2 votos, que eu não vou relatar aqui, da ministra Nancy Andrighi, um deles, ele cita o enunciado 11, voto da ministra Nancy Andrighi, e esse enunciado 11 diz: a cobrança extrajudicial da dívida prescrita é ilícita. Taxativamente, ela diz que o enunciado diz que é ilícito. Mas o fato, presidente, eu vou, porque o voto está, complementação de voto está bastante longo, cito também vários votos de todos os 3 colegas da Corte, inclusive de valores idênticos ao que eu atribuí, para não ter que demandar muito tempo. E eu acho que uma situação peculiar e interessante que surgiu nova, que eu não trouxe no voto anterior, porque me chegou ao gabinete, eu acho que no gabinete de todos os colegas, assinado pelo desembargador vice-presidente, o tema 1264, 1265, que versa exatamente sobre a suspensão dessas questões do Serasa Limpa Nome e do acordo certo. Você vê a tamanha da divergência de votos que existe no Brasil inteiro, decisões do vereador Carlos Alberto. Então, eu estou sugerindo aqui no meu voto, complemento de voto, trago só no final, para ficar bem claro, por fim, reforçando que o tema discutido ainda é bastante controvertido nos tribunais pátrios, em 11 de junho de 2024, a segunda sessão do STJ afetou os recursos especiais 2.092.190 de São Paulo, 2.121.593 de São Paulo, 2.122.017 de São Paulo, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, para julgamento pelo rito dos repetitivos. Cadastrado como tema 1264, a controvérsia está em, aspas, definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataforma de acordo ou de negociações de débito, caso em consonância com os presentes autos. O ministro João Otávio de Noronha considerou que a controvérsia está bem delimitada
nas razões recursais, propiciando o reexame da questão. Nesse cenário, o colegiado determinou, por maioria, vencida aqui a ministra Nancy Andrighi, bom que se ressalte, por maioria, a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão jurídica nos seguintes termos. Aspas, ante o exposto, não conheço da petição de número tal e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às folhas 403 e 404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processo dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, publique tal e tal. Então, na qualidade de relator, eu estou aqui, após esposado devido entendimento, quanto ao caso em questão, bem como acolhendo o que determina o tema 1264, determinando o sobrestamento do presente feito até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Foi uma coisa, como já disse, nova, eu não tinha conhecimento no dia que eu trouxe, veio na época que o CNJ estava aqui no tribunal, período de 16 a 20 e pouco de junho passado, e não deu para colocar a questão do tema. E aí boto a apreciação de vossas excelências. Apesar de já iniciado o julgamento, eu entendo que possa haver a suspensão, assim como determinado pelo STJ. Mas eu queria colocar em votação e ouvir o eminente desembargador Carlos Alberto, inicialmente. Sim, presidente, eu acho que também é prudente, até porque é prudente, não só sobre o aspecto processual, mas também porque é prudente que a gente aguarde essa definição. Entre nós aqui, havia inclusive uma possibilidade de nós fazermos uma reunião para conversar sobre esse tema e sobre outro tema, né? Eu não me lembro. Canabidiol. Canabidiol. Eram os dois temas que nós iríamos conversar, justamente por isso, por esse entendimento, de buscarmos o entendimento. Mas essa questão do STJ, eu acho que supera tudo isso e a gente fica, então, no aguardo. A gente pode conversar na próxima semana, no retorno da desembargadora Jane, no retorno do desembargador Paulo, sobre a questão do canabidiol na nossa reunião administrativa, e esse processo fica suspenso. Então, eu sou a favor de fazer a suspensão do processo. Desembargadora Fátima? Concordo com as colocações do desembargador Carlos Alberto, porque essa matéria existe muitos posicionamentos, ela é muito divergente. Então, como foi citado, a ministra adotou lá um posicionamento, à frente já vem com outra posição, então nós temos que realmente esperar para poder firmarmos o nosso entendimento. É muito... Eu tinha até um hoje pautado e retirei, já aguardando essa definição da Câmara, mas diante aí do tema, eu me posiciono pela suspensão. Desembargadora Jane? Da mesma forma, diante das explicações, das informações trazidas pelo desembargador Paulo Ayrton, também concordo. Então, fica decidido que o processo em julgamento fica suspenso em decorrência de determinação do Superior Tribunal de Justiça, porque teve o tema afetado para julgamento em tema repetitivo. A mesma sorte deve levar o mesmo processo, o seguinte processo, que é a apelação 0052575-77.2021, com a apelante Ana Cláudia Lima da Silva e apelado Tim S.A. É o mesmo tema da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton e levará a mesma sorte do processo anterior.
Presidente, suspenso. só para esclarecer, a desembargadora Jane Ruth vai assinar o voto divergente, o voto divergente, e eu vou assinar minha complementação de votos, inclusive propondo a questão da suspensão. Certo. E aí o processo será encaminhado para a Secretaria para ficar suspenso até a solução do tema perante o Superior Tribunal de Justiça. Eu, inclusive, acho já o mais vi no meu adequado. gabinete o que tiver dessa matéria, eu já vou despachar nesse sentido. Vou fazer isso. Até porque não adianta julgar aqui o STJ de pedir diferente, nós somos seguidores dos temas, então ninguém aqui vai descumprir um tema. Então é aguardar e realmente suspender todos. Então, finalizado os processos com pedido de vista, agora eu vou anunciar os processos retirados de mesa. Processo da relatoria do desembargador Carlos Alberto, agravo de instrumento 062-3245-12.2024, apelação civil 0169337-78.2019. Processo da relatoria da desembargadora Fátima, retirado de pauta. Apelação civil 0286338-76.2022 e apelação civil 0051007-90.2021. Processo da minha relatoria retirado de pauta. Agravo de instrumento 063-5406-88.2023. Processo retirado de pauta da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Processo retirado de pauta, os anteriores de mesa. Processo retirado de pauta da desembargadora Fátima Loureiro. Agravo de instrumento 063-7404-91.2023. E da minha relatoria, embargo de declaração civil 063-5386-97.2023. Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Novamente, pelo andar da hora, dispensamos as considerações finais, mas eu quero desejar uma excelente férias, tanto para o desembargador Paulo Ayrton como para a desembargadora Jane, que não estarão presentes aí nas próximas 2 ou 3 sessões. 2. Não, eu só vim para Fortaleza no último dia. A gente tem que conhecer esse Massapê, viu? O que tem lá. Estou esperando o convite dele para a gente ir lá conhecer esse. Mas, presidente, deixa eu só. Está encerrado, já parou de gravar, já só bem rapidinho. Certo. Pronto. Eu também estava conversando com a desembargadora hoje. O desembargador Carlos Alberto julgou um processo semana passada, que eu lembro que eu até falei, como voto em seguida, o STJ acabou também de propor a proposta de afetação de um novo tema, que é sobre bem de família, viu? E a questão do bem de família, eu lembro quando o desembargador Carlos Alberto apresentou o voto corretamente, eu disse, acompanho o voto, porque, na minha opinião, quando a pessoa, o próprio beneficiado pelo Instituto de Bem de Família, pela lei, abdica e dá em garantia